A causa secreta. Quando o mal não tem rosto. O que torna uma pessoa verdadeiramente cruel? A violência? O ódio? A sede de poder? Ou haveria uma forma de maldade ainda mais perturbadora? Aquela que não nasce da raiva, mas do prazer silencioso diante do sofrimento dos outros? Em A Causa Secreta, Machado de Assis não conta apenas a história de três personagens. Ele abre uma porta para um dos recantos mais obscuros da mente humana e nos obriga a encarar uma pergunta que atravessa séculos. Até que ponto conhecemos aqueles que estão ao nosso lado? A história começa quando Garcia, jovem estudante de medicina, cruza o caminho de Fortunato, um homem de aparência serena e reputação impecável. O encontro acontece em uma situação dramática. Um desconhecido acaba de sofrer um grave ferimento, e Fortunato se envolve no socorro com uma dedicação impressionante. Ele acompanha o tratamento, preocupa-se com a vítima e demonstra uma calma quase admirável diante da dor. Para Garcia, aquele homem reservado parece possuir uma rara combinação de inteligência, sangue frio e compaixão. Mas por que alguém demonstraria tamanho interesse pelo sofrimento de um estranho? A amizade entre os dois cresce naturalmente. Unidos pela medicina e pelo desejo de compreender a natureza humana, eles passam a conviver com frequência. Garcia também conhece Maria Luísa, esposa de Fortunato, uma mulher delicada, gentil e marcada por uma melancolia difícil de explicar. Há algo em seu olhar que sugere uma tristeza silenciosa, como se ela carregasse um peso invisível. O ambiente daquela casa é tranquilo, quase harmonioso. Ainda assim, Machado de Assis espalha pequenos sinais de que existe algo fora do lugar, como uma nota dissonante em uma melodia perfeita. O que estaria escondido atrás daquela aparente normalidade? Com o passar do tempo, Garcia começa a perceber detalhes que antes lhe escapavam. Fortunato demonstra um interesse incomum pelos momentos de agonia dos pacientes. Nos hospitais, não desvia o olhar diante das cenas mais dolorosas. Ao contrário, observa cada gesto, cada expressão e cada suspiro com uma atenção quase hipnótica. Não parece abalado pelo sofrimento alheio. Também não parece indiferente. É como se encontrasse ali algo que ninguém mais consegue enxergar. Seria apenas a curiosidade científica de um homem racional, ou a manifestação de um desejo muito mais profundo? É nesse ponto que Machado revela sua genialidade. O terror de A Causa Secreta não nasce de perseguições ou assassinatos. Ele nasce da dúvida, da lenta descoberta de que a verdadeira monstruosidade pode usar roupas elegantes, falar com delicadeza e ser admirada por todos. O leitor, assim como Garcia, passa a desconfiar de que existe uma explicação para aquele comportamento, mas ainda não consegue nomeá-la. E talvez seja justamente isso que torne a história tão inquietante. A sensação de que o perigo está escondido em plena luz do dia. A revelação chega de forma inesperada. Certo dia, por acaso, Garcia testemunha uma cena que destrói para sempre a imagem que construíra de seu amigo. Em um cômodo isolado, Fortunato realiza uma experiência cruel com um pequeno animal. Não há qualquer objetivo científico, benefício médico ou necessidade prática. O sofrimento é prolongado deliberadamente, observado com atenção e quase contemplado. Não existe raiva em seu rosto. Não existe descontrole. Há apenas serenidade. E é justamente essa tranquilidade que transforma a cena em algo quase insuportável. Como alguém pode permanecer tão calmo diante da dor que ele próprio provoca? Naquele instante, todas as peças finalmente se encaixam. Garcia compreende que Fortunato nunca esteve fascinado pela cura, mas pelo sofrimento. Sua dedicação aos doentes, sua presença constante junto aos agonizantes e sua frieza diante da miséria humana nunca foram expressões de bondade. Eram caminhos para satisfazer um impulso secreto. O prazer de observar a dor. A grande descoberta do conto não é a existência da crueldade, mas a percepção de que ela pode esconder-se sob a máscara da virtude. E talvez esse seja um dos pensamentos mais difíceis de aceitar. Enquanto luta para lidar com essa revelação, Garcia enfrenta outro conflito silencioso. Ao longo dos anos, desenvolveu um sentimento profundo por Maria Luísa. Não um amor impulsivo ou declarado, mas uma afeição construída pela convivência, pela admiração e pela compaixão.
Ele percebe antes mesmo de compreender a verdadeira natureza de Fortunato, que aquela mulher parece aprisionada em uma tristeza da qual não consegue escapar. Mas como salvar alguém quando a ameaça não deixa marcas visíveis? Maria Luísa adoece, e a doença lentamente apaga a luz que ainda restava em sua vida. Garcia acompanha seu sofrimento com a impotência de quem sabe que nem toda dor pode ser curada pela medicina. Fortunato permanece ao lado da esposa, atento e cuidadoso, cumprindo o papel de marido dedicado. No entanto, agora que o leitor conhece sua verdadeira natureza, cada gesto de carinho desperta uma inquietação ainda maior. O que existe por trás daquela dedicação? Amor? Ou o fascínio silencioso de quem encontra na dor alheia sua mais íntima satisfação? Quando Maria Luísa morre, o conto atinge seu ponto mais devastador. Diante do corpo da mulher que amou em segredo, Garcia finalmente deixa cair a máscara da resignação e chora. Chora pela perda, pelo amor impossível, pelo tempo desperdiçado e pela culpa de nunca ter revelado seus sentimentos. E é nesse momento de absoluta vulnerabilidade que Machado de Assis oferece ao leitor a cena que dá sentido a toda a narrativa. Fortunato observa, não com indignação, não com ciúme, não com revolta. Ele observa as lágrimas de Garcia com a mesma atenção silenciosa com que observava a agonia de seus pacientes e a dor de suas vítimas. O sofrimento humano, em qualquer forma, parece exercer sobre ele uma atração irresistível. A dor do amigo torna-se o último espetáculo de que ele precisava. E então compreendemos que a verdadeira causa secreta jamais foi um crime oculto ou uma paixão proibida. Era algo muito mais profundo e perturbador. A existência de um prazer obscuro alimentado pela infelicidade dos outros. É por isso que este conto continua tão atual. Machado de Assis não escreveu apenas sobre um homem cruel. Escreveu sobre as máscaras que a sociedade constrói e sobre a dificuldade de reconhecer o mal quando ele se apresenta sob a aparência da normalidade. Em um mundo em que a imagem muitas vezes vale mais do que a essência, a causa secreta nos lembra que a perversidade raramente se anuncia. Ela pode vestir a roupa da elegância, falar com voz tranquila e até ser admirada como exemplo de virtude. Talvez a maior genialidade de Machado seja não oferecer respostas fáceis. Ao terminar a leitura, não sentimos apenas medo de Fortunato. Sentimos desconforto diante da possibilidade de que pessoas assim existam ao nosso redor, ou de que a curiosidade diante da dor alheia, em pequenas doses, também faça parte da condição humana. O autor nos obriga a olhar para o lado mais sombrio da alma e perguntar até onde vai a fronteira entre a empatia e a crueldade. E quando a última página se fecha, a sensação que permanece não é a de ter conhecido um vilão inesquecível. É a de ter encontrado uma verdade incômoda sobre a natureza humana. Porque os monstros mais perigosos quase nunca vivem escondidos nas sombras. Eles caminham entre nós, sorriem, estendem a mão quando necessário e guardam, no mais profundo silêncio, a sua própria causa secreta.